Bom, gente, eu vou ensinar para vocês um jeito mais fácil de traçar diagramas. É um jeito diferente. Em vez de você ficar fazendo corte em viga e achando a equação dos esforços, você traça os diagramas direto, tá? Então, primeiro eu trouxe esse exemplo aqui. É uma viga biapoiada com uma carga de 15 quilonewtons no meio dela. Então, o primeiro passo seria achar as reações de apoio, né? Eu vou achar aqui, então, reações de apoio. Esse é um apoio fixo, então ele tem duas reações. Uma vertical, que eu vou chamar de RA, e uma horizontal, que eu vou chamar de HA. E esse é um apoio móvel, ele só tem uma reação que é sempre perpendicular a essas duas linhas aqui. Eu vou chamar ela de RB. Para achar as equações de equilíbrio, a gente precisa, para achar as reações de apoio, a gente precisa fazer as três equações de equilíbrio. Primeira equação é somatória de forças na direção x igual a zero. Então, quem que eu tenho na direção x? Só tenho o HA. Então, HA igual a zero. Segunda equação, somatória de forças na direção y igual a zero. Quem que eu tenho na direção y? Ó, RA e RB que estão para cima. Então, RA mais RB. E 15 que está para baixo. Então, menos 15 igual a zero. Daqui sai que RA é 15 menos RB. E a última equação, somatório de momentos em torno a qualquer ponto, eu vou escolher o ponto A, igual a zero. Então, quem que causa momento em A? Essa força de 15, ó, vezes essa distância de 2. O A é o centro do meu relógio, então essa força de 15 está girando no sentido horário. Então, 15 vezes 2 no sentido horário. E RB vezes essa distância de 4 metros. Se o A é o centro do relógio, ó, RB gira no sentido anti-horário. Então, menos RB vezes 4 igual a zero, sentido anti-horário. Daqui sai que RB vale 7,5. Fazendo essas contas aqui. Então, RA, né, vale 15 menos RB, então RA vale 7,5 também. Certo? Feito! Calculei as reações de apoio. O primeiro passo é fazer o diagrama de corpo livre. Quem que é esse diagrama? Eu vou desenhar a minha viga sem os apoios, mas com as reações. Então, aqui tem uma reação que eu achei que vale 7,5 kN. Aqui tem outra que também vale 7,5 kN. Aqui tem uma força 15 kN. E eu vou desenhar aqui as distâncias. 2 metros, 2 metros. Tá? Esse é o diagrama de corpo livre. A partir desse diagrama de corpo livre, a gente vai traçar os diagramas de esforços solicitantes. Então, vamos começar com o diagrama de esforço normal e ele vai estar em quilonewtons, né? Eu olho para o diagrama de corpo livre e eu não vejo nenhuma força, ó, na mesma direção do eixo da minha viga, que no caso está na horizontal. Eu não vejo nenhuma força na horizontal. Então, eu não tenho esforço normal nessa viga, tá? Se não tem nenhuma força horizontal aqui, que é no eixo da viga,
Então, o meu diagrama de normal é 0. Tá traçado. Tranquilo. Esse acho que não tem dúvidas. Agora, o diagrama de esforço cortante. Olha que legal. Eu vou olhar para o meu diagrama de corpo livre, ó. Deixa eu desenhar. Vou desenhar essa reta um pouquinho mais para baixo. Então, um diagrama de cortante, eu desenho aqui. Então, eu olho para o meu diagrama de corpo livre, ó. Primeira coisa que aparece é uma força de 7,5 para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir 7,5. Minha força está para cima, eu vim aqui subir 7,5. Daqui até aqui, ó, não tem nada. Se não tem nada, eu não faço nada, eu continuo reto, né? Vai continuar tendo 7,5. Aqui, ó, eu tenho uma força de 15 para baixo, então eu desço 15. Quando eu desço 15, ó, desci 15, né? Então, isso aqui tudo grandão é 15. Se eu desci 15, eu desci aqui 7,5, ele chegou no 0 e aí ficou 7,5 para baixo, né? Daqui até aqui não tem nada, então não faço nada, ó, continuo reto. E aí aqui eu tenho uma força de 7,5 para cima, eu subo 7,5. Então, o meu diagrama ele fechou. Isso tem que acontecer, tá? Eu abri ele, ó, e ele fechou na viga certinho. Eu terminei com o 7,5 e encaixou aqui na viga. Todo diagrama de cortante tem que fechar, tem que acontecer isso. É um jeito da gente saber se a gente acertou o traçado do diagrama, tá? E aí aqui é assim, ó, essa parte do diagrama que eu desenhei para cima, ela é positiva e essa parte que eu desenhei para baixo é negativa. E esse é o meu diagrama de cortante dessa viga por esse método, né? Olhando o diagrama de corpo livre. Agora, o diagrama de momento, vou desenhar ele aqui, ó. O diagrama de momento, ele vai estar em quilonewtons vezes metro. Ele é um pouquinho mais estranho, né? Então, é o seguinte, diagrama de momento. Eu vou desenhar minha viga aqui, tá? E diagrama de momento, ele tem uma particularidade, né? Extremidade de viga, se eu não tenho momento aplicado aqui, o momento em extremidade é 0. Então, aqui é 0 e aqui é 0 também. E aí, eu preciso calcular o momento em qualquer ponto que tenha alguma descontinuidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma carga concentrada, todo ponto que tem carga concentrada eu preciso saber quanto vale o momento nele. Se eu tenho momento aplicado, vai ter uma descontinuidade no diagrama de momento. Então, tem alguns pontos notáveis que eu preciso calcular o momento. Nesse diagrama de corpo livre, ó, o único ponto notável é esse, que tem uma carga concentrada em cima. Então, eu vou chamar ele de ponto C. Eu vou precisar calcular esse momento no ponto C. Então, eu vou escrever aqui, MC, tá? Como que eu faço para calcular ele? Eu vou cortar minha viga no ponto C, né? Ou eu corto assim, ou eu corto assim. Tanto faz, eu escolho. Vou cortar assim, tá? Então, cortei minha viga, ó. Então, eu tenho aqui minha reação de apoio, que era 7,5 quilonewtons. Bem em cima do ponto C, aqui é meu ponto C, eu tenho 15 quilonewtons.
aqui vale 2 metros. E toda vez que eu corto uma viga, aparecem 3 reações, né? Aparece uma cortante, com tendência a girar no sentido horário. Aparece um momento nesse sentido, tracionando as fibras inferiores, né? Que é, ó, se eu aplicar esse momento, ó, a minha viga faz isso aqui. Ela tá esticando a parte de baixo e contraindo a parte de cima. Então, isso que a gente fala, ela traciona as fibras inferiores, esse momento. E eu faço uma normal. Eu posso calcular assim o momento. Eu quero só fazer, ó, somatória de momentos no ponto C igual a 0, tá? Então, quem que causa momento aqui no ponto C? Eu tenho 7,5 vezes 2. Se eu segurar o ponto C como centro do meu relógio, esse 7,5 vezes 2 está girando no sentido horário. E esse M, só que ele está no sentido anti-horário, então menos M igual a 0. Então, M vale 7,5 vezes 2, né? Que é 15 quilonewtons metro. Como deu positivo esse M, ó, significa que traciona embaixo mesmo. Esse é um jeito de calcular o momento aqui no ponto C, tá? A convenção é positiva quando traciona embaixo. Ele deu positivo mesmo, significa que está tracionando embaixo. O diagrama de momento a gente desenha sempre onde traciona. Um outro jeito de calcular esse momento no ponto C é o seguinte, eu faço o mesmo corte na viga, tá? 7,5. Aqui eu tenho 15 quilonewtons e aqui eu tenho 2 metros e esse é meu ponto C. Em vez de eu desenhar esses 3 esforços de convenção, eu não desenho. Eu só falo MC, igual, tá? E aí, quem que causa momento em C? Essa força é de 7,5 vezes 2. 7,5 vezes 2, tá? E aí, isso aqui dá 15, né? Mas eu preciso saber o sinal. Esse 7,5 vezes 2, né? Ele tá fazendo isso aqui com a minha viga. Se ele tá... Eu sempre seguro no ponto C a minha viga e aplico esse momento, ó. Ó. Quando eu aplico esse momento, eu tô segurando no ponto C. Quando eu aplico esse momento, ó, tração tá sendo embaixo. Se a tração embaixo, o meu momento é positivo, né? Eu sempre desenho assim, ó, C, e aí eu desenho o momento. E aí eu sei que esse momento aqui, né, vou desenhar aqui que é melhor, ele causa uma tração nas fibras inferiores, tração embaixo. Tração embaixo é positivo, então meu momento é 15 quilonewtons metro positivo, tá? 2 jeitos de achar o momento no ponto C. Beleza, achei esse momento no ponto C, ele é 15 e ele traciona embaixo. Então, aqui no meu ponto C, eu vou desenhar 15 do lado que traciona. 15, ele traciona embaixo, né? Então, desenhei 15 para baixo. E aí eu ligo os momentos. Aqui meu momento vale 0, aqui vale 15. Como eu não tenho carga, né? Aqui no meu diagrama de corpo livre, não tem carga. Então, se a gente lembrar daquela tabelinha, quando não tem carga, o momento é uma reta. Então, eu vou ligar com uma reta esses pontos de momento.
E eu posso fazer isso aqui, eu gosto de fazer, tá? Para deixar bonitinho o meu diagrama de momento. Só dá uma incrementada. Não precisa não, tá? Mas ele fica mais com carinha de diagrama. Então, esse é o jeito mais fácil de calcular diagramas. Vamos fazer para uma viga com carregamento distribuído agora, para vocês verem, tá? Então, eu tenho aqui uma viga biapoiada com, sei lá, 5 metros e um carregamento distribuído de 2 kN por metro, né? Para calcular as reações de apoio, que é o primeiro passo, esse é o apoio A, esse é o apoio B. Apoio A é um apoio fixo, né? Eu tenho duas reações e o apoio B é um apoio móvel, eu tenho uma reação. Tem um carregamento distribuído, preciso fazer um carregamento concentrado equivalente, que vale 2 vezes 5. 10 kN e está no meio do vão. E aí eu faço as reações, né? De apoio. 3 equações de equilíbrio. Somatórias de forças em x igual a 0, só tenho HA. Então, HA igual a 0. Somatório de forças em y igual a 0, RA e RB para cima e 10 para baixo. Então, daqui sai que RA vale 10 menos RB, né? Somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto A, igual a 0. Quem que causa momento em A? Essa força de 10 vezes 2,5, girando no sentido horário, e RB vezes 5, girando no sentido anti-horário. Né? Então, daqui vai sair que RB vale 5 kN. E aí, RA vale 10 menos RB, 10 menos 5, 5 kN. Tá? Então, quando a viga é simétrica, igual nesse caso, né, vai metade para cada apoio. Igual no caso anterior também. Beleza. Calculei as reações, vou fazer o diagrama de corpo livre. Então, eu vou desenhar minha viga com as cargas. Então, tem uma carga distribuída aqui de 2 kN por metro. Eu tenho uma reação aqui de 5 kN. Eu tenho uma reação aqui de 5 kN e o comprimento dessa viga é 5 metros. Olhando o diagrama de corpo livre, vamos para o nosso diagrama de esforço normal. No diagrama de corpo livre, eu não tenho carga nenhuma na direção do eixo da viga. Então, eu não tenho esforço normal, normal igual a 0, tá? Cortante. Diagrama de cortante. Então, vamos lá para o nosso diagrama. 5 kN para cima, eu vou subir 5, tá? Aí, aqui é o seguinte. Eu tô caindo 2 kN a cada metro, tá? Então, passou 1 metro, eu caí 2, passou 2 metros, eu caí 4. No final de 5 metros, quanto que eu vou ter caído? 5 vezes 2.
10 metros, só que eu tô caindo aos poucos, tá? Não é de repente. Então, ao longo dos 5 metros, eu vou ter caído 10 quilonewtons. Eu tinha 5, caí 10, ficou 5 para baixo, tá? E como eu vou caindo aos poucos, ó, é linear isso aqui, uma reta, tá? Então, ó, olha como faz sentido. Eu subi 5 e aí eu fui caindo aos poucos. No total, eu caí 2 vezes 5, eu caí 10 quilonewtons. Tinha 5, caí 10, ficou 5 negativo, menos 5, né? E aí eu tenho uma carga de 5 para cima, eu subo ela. Fechou o diagrama. O que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Tá? Esse é o diagrama de cortante. E o diagrama de momento. Vamos para ele. Eu sempre coloco a unidade aqui do lado, porque aí eu não tenho que ficar colocando aqui 5 kN, 5 kN, já pus aqui. E o momento, a unidade é força vezes distância, né? Então, eu tenho minha viga aqui, vou desenhar ela. O que eu falei para vocês, ó, extremidade de viga. Se eu não tenho momento aplicado aqui, na extremidade vale 0 momento. Extremidade de viga, se eu não tenho momento aplicado, o momento aqui vale 0. Tá? E aí acontece um negócio no diagrama de cortante que a gente precisa observar, ó. O diagrama de cortante, ele vira 0, ele corta o eixo aqui. Que distância é essa aqui? Ele corta o eixo bem no meio do vão, né? Porque tem dois triângulos iguais aqui. Por semelhança de triângulo, a gente descobre que essa distância aqui é 2,5 metros. Bem no meio do vão, a cortante zerou. E quando a cortante é 0, o que eu tenho? Quando V igual a 0, eu vou ter o momento máximo. Então, eu preciso descobrir o momento nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C, é o meio do vão, né? Então, momento no meio do vão. Cortei minha viga, ó. Aqui eu tenho 5 quilonewtons, eu tenho uma carga distribuída de 2 quilonewtons por metro, esse é meu ponto C. Aqui eu tenho 2,5 metros. Eu vou fazer sem desenhar, tá? Normal, momento cortante. Mas pode, você escolhe o jeito que você quer fazer o seu momento. Então, eu quero achar o momento nesse ponto. Para isso, eu vou substituir essa carga distribuída por uma carga concentrada equivalente, que vale 2 vezes 2,5, 5 quilonewtons. E ela tá bem no meio do vão. Então, tá aqui a 1,25 metros de C. E aí, eu quero ver quanto que vale o momento em C, tá? Momento em C, ó, eu tenho 5 quilonewtons vezes 2,5 no sentido horário, menos 5 vezes 1,25 no sentido anti-horário. MC igual a... Isso aqui dá... Eu não fiz essa conta, 2 segundinhos para eu fazer. Dá 6,25.
quilonewtons metro, né? Eu só vou deixar um espaço aqui para a gente ver o sinal. 6,25. Então, olha que louco. Olha como eu faço para ver o sinal, tá? O que estava no sentido horário era positivo, o que estava anti-horário é negativo. Deu positivo, significa então que eu tô no sentido horário. Em relação ao ponto C, ó, seguro o meu ponto C, aplico o momento no sentido horário. Tração está em baixo, né? Ó, desenhar de caneta. Tração embaixo. Tração embaixo é positivo. Então, no meio do vão, eu tenho um momento positivo que vale 6,25. E quando eu tenho carga distribuída, o meu momento é uma parábola, né? Esse 6,25 é aquele famoso PL2 sobre 8, tá? P é a minha carga distribuída, que é 2 quilonewtons por metro. L é o comprimento da viga, que é 5. Então, vai ser 2 vezes 5 ao quadrado dividido por 8. Isso aqui dá 6,25. É o meu momento aqui. Viga biapoiada no meio do vão, o momento é PL2 sobre 8 sempre, tá bom?